Meu nome é Ricardo Gomes, sou psicólogo cognitivo comportamental e vou falar hoje sobre o transtorno bipolar, as causas, os sintomas e tratamento. Peço que vocês curtam e compartilhem esse vídeo para o maior número de pessoas, para que a gente possa ajudar também outros. Então, o que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar é um transtorno que ele possui duas fases, a fase depressiva e a fase da mania, que na verdade é um termo usado principalmente na psiquiatria, mania, mas a mania nada mais, nada menos é do que aquela energia acentuada, não é? Então, assim, o bipolar, quando ele está na fase maníaca, ele fica um pouco acelerado, há uma aceleração no pensamento, vontade de fazer as coisas com certo exagero, ele perde um pouco a inibição, ele conversa muito, conversa inclusive coisas íntimas com estranhos, a sua sexualidade fica mais aguçada, e aí mora o perigo, porque ele pode inclusive ficar um pouco obsessivo na questão sexual, né? Com vários parceiros, a mulher tem um perigo de engravidar nessa fase, porque a sexualidade fica muito aflorada na fase maníaca. Então, o transtorno bipolar, didaticamente, ele é conceituado em três tipos. O tipo 1, que é quando se sobressai a fase maníaca, né? Essa fase acelerada, né? De pensamentos acelerados, de vontade de arrumar a casa com muita intensidade, de ficar até altas horas, de madrugada, produzindo, pensando demais, aquela euforia muito grande, se assistem a alguma coisa, sorriso espontâneo e exagerado, né? Então, a insônia é muito comum na fase maníaca, e na fase depressiva, como vocês sabem, é aquela baixa, aquele desânimo, aquela vontade de muitas vezes de nem se levantar da cama, de nem fazer sua comida, de nem comer, perde o gosto um pouco pela vida. Então, o tipo 1 se sobressai a fase maníaca, a fase da energia mais para cima. É como se a gente tivesse uma linha aqui da normalidade e o maníaco está acima dessa linha, né? A fase 2, né, o tipo 2, é quando ele está abaixo dessa linha da normalidade. Ele começa a entrar naquele ciclo de depressão, com um pouco de hipomania, que é aquela mania um pouco mais leve, né? Aquela energia um pouco mais leve, até chegar àquela depressão, que muitas vezes é uma depressão maior, uma depressão mais grave. E tem a ciclotimia, que é quando o bipolar ele oscila muito rápido entre fases de hipotemia, que é a fase mais leve, da mania, e hipotemia não, desculpa, é hipomania, que é a fase mais leve da mania, dessa euforia que eu falei, e a depressão também de uma forma um pouco mais leve, mas também com mais frequência. Isso se chama a ciclotimia. Bom, gente, o bipolar, o diagnóstico do bipolar não é muito fácil. Por quê? Porque ele tem características muito parecidas com de crises de ansiedade, de crises psicóticas e também de depressão. Se confunde muitas vezes o maníaco, o bipolar, principalmente quando ele está na fase depressiva, com depressão, que é muito diferente. A depressão unipolar, que é aquela depressão que não passa, que sempre é aquele sujeito depressivo, do que o bipolar, que ele oscila entre a depressão e a mania. Antigamente era chamado psicose maníaco-depressiva, porque alguns bipolares ele tem surtos psicóticos, inclusive muitas vezes de delírios e alucinações. Não são todos,
mas alguns chegam a isso. Por isso que é chamado de psicose, era chamado de psicose maníaco-depressiva. Bom, gente, outra coisa que eu posso dizer para vocês que, infelizmente, até hoje, né, o transtorno bipolar não tem cura. Mas não se assustem. Não é algo que a gente diga, poxa, não tem cura e acabou a vida. Não, pelo contrário. Hoje existem tratamentos muito eficientes para que o bipolar tenha uma vida praticamente saudável, que ele pode trabalhar, ele pode namorar, ele pode casar, constituir família, ele pode fazer qualquer coisa que uma pessoa dita normal faz, contanto que tenha um controle desses sintomas. E a medicação hoje controla muito esses sintomas. Outra coisa que eu posso falar sobre o bipolar é que a medicação mais utilizada atualmente são estabilizadores do humor, que vai controlar essa oscilação do humor do bipolar. Tem uma medicação que hoje é considerada a top, né, no tratamento do bipolar, que é o carbonato de lítio. Porém, muitos psiquiatras não prescrevem o lítio, porque o lítio tem muitos efeitos colaterais. Ele precisa de um acompanhamento com exames frequentes, exames de sangue. Ele tem que ter todo um monitoramento para saber se a dosagem do lítio está correta, porque se não estiver correta, ela dá muitos efeitos colaterais, podendo levar inclusive para um estado de coma e letalidade. Porém, é a medicação que melhor reage para quem tem um transtorno bipolar. Inclusive, para quem tem transtorno bipolar com pensamentos suicidas, sem se ter ainda uma explicação adequada da ciência o porquê isso ocorre, o lítio consegue praticamente eliminar os sintomas depressivos, os sintomas suicidas. Porém, existem medicações com menos efeitos colaterais, que são mais prescritas e que pode resolver a sua situação ou a situação de quem você conhece que sofre deste transtorno. Associado à medicação, né, que tem que ser receitada por um psiquiatra, diga-se de passagem, que o psiquiatra ele vai fazer um melhor diagnóstico da sua situação, se associa à psicoterapia. De preferência, a psicoterapia cognitiva comportamental. Por que a cognitiva comportamental? Porque é uma psicoterapia mais objetiva, que ela vai diretamente na causa, nos sintomas, e não tanto no passado, do que ocasionou a origem do problema, e sim nos sintomas. Ela visa a cura, diminuição do problema. Através de quê? De técnicas específicas e exercícios, que vai ajudar muito você a superar e sair desse quadro de crise mais rápido, com mais facilidade, não é? Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que não se costuma usar antidepressivo para quem está com transtorno bipolar, mesmo na fase depressiva, porque o antidepressivo para um bipolar pode causar o quê? A fase maníaca nele, e aí pode piorar, inclusive agravar o quadro. Muitas pessoas que têm bipolaridade acham que quando está na fase maníaca, que é uma fase um pouco mais agradável, que conversa mais, fala mais, age mais, tem mais planos, então muitos abandonam o tratamento medicamentoso, o que é um grande erro, porque é como uma diabetes, como qualquer doença, que é uma doença do coração que você tem que tomar praticamente para o resto da vida. A medicação é necessária e já foi comprovado que quem toma medicação, um estabilizador do humor para o transtorno bipolar, consegue praticamente controlar as crises. E quando as crises vêm, ela vem de uma forma bem mais lenta, bem menos grave, não é? O transtorno bipolar, como eu disse, ele pode ter praticamente uma vida normal, desde que procure o tratamento adequado.
que um dos tratamentos adequados é o uso da medicação com a psicoterapia, de preferência a psicoterapia cognitiva comportamental. Já me perguntaram se o transtorno bipolar, qual a causa do transtorno bipolar? Se a gente pega o transtorno bipolar, se o transtorno bipolar é contagioso, por que eu sou um bipolar? Então, eu quero dizer para vocês que uma das causas do transtorno bipolar é genética, né? A pessoa já nasce com um problema. Mas existem vários desencadeadores, entre eles o desencadeador ambiental, que é também uma das causas. Em que sentido é uma causa? O estresse, para quem tem bipolar, o estresse, problemas do dia a dia, ele só agrava o sintoma do bipolar. O bipolar, ele anda em um limiar entre a normalidade e a anormalidade. Então, qualquer desencadeante, como o estresse, uma decepção muito grande, uma briga, um desentendimento, pode desencadear uma crise. E quem convive com um bipolar tem que ter muita paciência para não entrar no jogo de enfrentamento com o bipolar, porque ele pode estar realmente vivenciando uma crise, que ele vai fazer coisas que lá na frente ele vai até se arrepender, porque o transtorno bipolar ele sabe o que está fazendo, mesmo que ele não tenha controle naquele momento. Gente, então o que eu tenho para dizer hoje para vocês é isso. Por favor, mais uma vez eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com o maior número possível de pessoas e aguardem meus próximos vídeos. Mais uma vez, agradeço a atenção de vocês e muito obrigado.